puder contribuir, porque o que a gente só quer é que mais pessoas tenham essa informação do que é uma dificuldade de uma pessoa trans, de uma pessoa negra, de uma mulher que precisa se empoderar para chegar onde ela merece chegar de qualquer maneira. Então, de que forma que a gente consegue ajudar as pessoas, porque ajudando as pessoas, a gente ajuda as empresas. Ajudando as empresas, a gente ajuda a sociedade. Tá? Então, o caminho é pontual, é um a um, é um grãozinho por grãozinho. Tá bom? Obrigado. Então, por favor. Meu pai. Olá, boa noite. Boa noite. O que falar, né? Depois dessa paranaense corneta, adorei. Não é coisa de paranaense, não. Tá? Obrigada, professor, pelo convite. Espetáculo, né? E que privilégio poder conhecer uma gestora que, como você disse, somos humanos todos, só que nem todos sabemos ser humanos. Né? Existe uma grande diferença. Gente, eu tenho 15 minutos para falar. Tô fanha, porque eu tô com faringite, então me desculpem, tá? Se eu tiver que fazer uma pausa. Eu reduzi uma história de 23 anos em 17 slides por conta dos 15 minutos, então eu vou tentar ser breve. Mas eu acho que depois, durante as perguntas, a gente vai continuar. Só preciso saber para onde eu vou apontar, tá? Já agradeço a todos que estão também acompanhando aqui pelo Instagram. Você pensa da frente. É mesmo? Ou senão eu vou lá rapidinho. Mas a verdade, gente, é o seguinte. Eu vou lá então rapidão. Eu vou ali que é mais fácil, porque como são muitos slides, eu vou ter que passar rapidinho, tá? Obrigada. Obrigada, Maite, professora. Então, olha só. Em 2000, eu, Isabela Camargo, paranaense, deixa eu passar por aqui, vai ficar mais fácil. Em 2000 eu comecei a trabalhar no rádio, em 2006 eu comecei a trabalhar na TV e em 2018, vulgo ano passado, eu comecei a ser consultora de ambientes profissionais saudáveis. Olha que chique, né? Nada mais é do que eu comecei a compartilhar as experiências que eu vivi e também pesquisei. Então eu trabalhei em algumas rádios e TVs, só que quando a minha vida ganhou um freio, e é esse freio que ou nós percebemos naturalmente ou ele vem involuntariamente, eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout, ou frescura, né? Ou falta de tanque para lavar roupa, ou falta de enxada para carpir, ou mimimi, ou fraqueza, ou tudo que vocês já devem ter ouvido. Até maio de 2019, quando a OMS não tinha ainda incluído o burnout como um fenômeno originado no ambiente de trabalho, eu tinha que gastar meia hora de cada conversa para explicar para o sujeito ou para a sujeita que o que eu estava falando não era frescura. E já vou mostrar informações que aí vocês vão entender. Mas, em maio de 2019, 190 delegações se reuniram e pensaram: poxa, a gente precisa incluir a síndrome de burnout no ambiente profissional, porque senão o diagnóstico está muito abstrato. As pessoas podem dizer que você adquiriu burnout porque você lavou muita roupa ou porque você estudou demais. E não. Síndrome de burnout é originada no ambiente de trabalho. Já vou dizer outras informações sobre isso. Gosto de falar alguns detalhes de como eu cheguei até o burnout e como eu estou aqui, inclusive, com muito orgulho, gratidão absoluta por toda a atenção de vocês. Mas o meu burnout está lá grifado. Tá? Teve dois fatores. Foram 6 anos e meio trabalhando na madrugada, e madrugada não é acordar às 5 da manhã, tá? Madrugada nesse caso é meia-noite, 1 ou 2 da manhã, trabalhando 8 horas em média, mas o problema também não era as 8 horas. O problema era o que eu fazia nessas 8 horas. Então eu acumulava muita função. Lembrando que a gente veio numa sociedade em que nós precisamos ser multitarefa. Precisamos dizer sim para mais trabalho. Precisamos encarar todos os pedidos como sim, até porque se eu não fizer, tem 13 milhões de desempregados. Então, a nossa situação social contribui muito
para que você diga sim para mais trabalho. E aí, professor, você vai dizer não para quem? Para sua família, né? Para o seu marido, para sua esposa, para os seus amigos. E já já vocês vão entender onde eu quero chegar. Bom, para ter essa rotina, eu comecei a tomar remédio para dormir e remédio para acordar. Como é que o meu corpo reagiu? Tá? Se vocês identificarem pelo menos uma coisa de cada linha, fale comigo depois. Tá? Mas eu comecei a sentir uma fadiga crônica. O que é uma fadiga crônica? Não é um cansacinho. Não é uma noite mal dormida. É quando você dorme e acorda exausto. Aí eu comecei a ter falta de ar, comecei a ter enjoo. E mulher, para ter enjoo, né, gente? Está grávida. Ai, tá grávida. E aí comecei a ter muita tontura, muita enxaqueca, tremedeira nos olhos. Sabe aquela tremidinha assim que a gente tem ali? Queda de cabelo, acne e manchas na pele. Vou chegar até aqui porque tudo isso, até os quadradinhos amarelos, a gente acha que tudo é normal. Tem enxaqueca todo dia normal, queda de cabelo é normal, né? Acne com 37 anos é normal, né? Tontura é normal, enxaqueca todo dia é normal e não é normal. A gente se acostuma então a ter dores crônicas e diárias e frequentes e acha que tudo é normal. E não é normal. Normal é você acordar com tesão, esperança de trabalhar e voltar para casa com o mesmo tesão de encontrar sua família e se cuidar. Mas não é assim geralmente que a gente volta. Aí eu comecei a ter taquicardia. Comecei a ter transpiração excessiva. Problema gastrointestinal. Até água inflamava meu estômago. Até que um gastroenterologista queria fazer uma transfusão de fezes. Já que todos os antibióticos não resolviam. Tá? Problema cardiovascular. Crises nervosas. Até que meu marido me disse assim: Isabela, você está muito agressiva? Eu estou agressiva? Lógico que não. E assim, agressividade, ok. Né? Nós não somos perfeitos. Só que a agressividade, para quem medita, considero, assim, eu sigo algumas filosofias, sou uma pessoa espiritualizada, ou seja, a agressividade não combinava muito comigo. E aí eu comecei a ter desorientação espacial, dificuldade para elaborar raciocínio, a despersonalização, que é nada além do trabalho, você vê sentido. Então, convites para sair, nada disso, tá? Eu vou ser breve aqui para não atrasar o horário de todos nós. Choro inexplicável, e não era TPM. Tá? Dificuldade para dirigir, isso para mim foi quando eu falei assim: ixi Maria, alguma coisa está muito grave nessa história. Dificuldade para responder mensagens, braços adormecidos, até que eu tive um apagão no ar. Então eu passei por tudo isso aqui durante 2 anos e não achando que era normal. Por 2 anos eu pedi ajuda para minha chefia, mas eu não fui ouvida. Então não é que, nossa, você teve tudo isso e não fez nada. Fiz, eu passei em 5 especialistas, eu fiz exames frequentes, eu pedi ajuda, mas eu não fui ouvida. Só que aí, por medo de pedir demissão e não ser colocada, com as obrigações financeiras, você faz como? Você continua. E aí, quando o seu chefe fala assim para você: Maite, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Como é que você vai se sentir? Incrível, valorizada. Nossa, olha como ele gosta de mim, falei, confia em mim. Isso é a armadilha da competência, eu digo em outras palestras, tá? Então, você vai caindo nessa armadilha. Só que para dar conta do trabalho extra, o que você vai ter que tirar? Tempo de quem? Primeiro do seu sono, depois da sua alimentação, depois do horário com a família, depois com o lazer e tudo mais. Estou falando alguma coisa que não faz sentido para vocês? Muito bem. Quando chegou no dia 14 de agosto, eu tive um apagão no ar. O que é um apagão? Eu tive microapagões anteriormente, mas esse foi o mais chocante. Eu não lembrei a capital do nosso estado. Quando eu cheguei, porque no ar eu improvisava demais, então quando eu improviso uma coisa que ninguém sabe o que eu vou falar, eu faço um samba love e ninguém viu. Agora, quando eu estou vindo das capitais, começo lá, Boa Vista, blá, 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 blá. Quando eu cheguei no Paraná, eu travei. Por 3 vezes eu travei. Até que o apresentador estava comigo, generosamente, me disse: Curitiba. Eu, Curitiba. Aí aquele milésimo de segundo você fala quem eu sou, né? Mineiro fala, voltou, como eu vou, não sei o quê. E aí ali eu falei assim: tem alguma coisa errada comigo. E aí, naquele dia, eu fui direto ao psiquiatra. E ele juntou as peças de um quebra-cabeça que eu estava juntando há 2 anos.
E foi ele que me disse: Isabela, querida, você está com síndrome de burnout, precisa te afastar do ambiente de trabalho. Como assim? Óbvio que não. Acabei de entrevistar 3 pessoas que tiveram burnout. Eu não tenho nada disso. Eu não reconheci em mim todos esses sintomas. Tamanho é o nosso preconceito para reconhecer que temos limites. Tamanho é o nosso preconceito para reconhecer um problema que ainda é invisível, mesmo com tudo isso no corpo. Entende? E eu compreendo também quando nós temos essa dificuldade de entender o que é uma patologia relacionada ao cérebro, porque nós vivemos medidas higienistas por séculos. Então, um gestor, ele quer afastar quem está com algum problema, porque ele não quer se responsabilizar, não é? Bom, vamos em frente. Tive apagão e aí mediu o cortisol. Isso aqui, gente, eu quero só que vocês guardem esse nomezinho para quem ainda não ouviu falar. Cortisol é o hormônio que mede o estresse. O exame de sangue faz. Ah, eu já fiz meu hemograma completo, não deu nada. Gente, cortisol não tolera hemograma completo. Se vocês não pedirem para o médico, vocês não vão saber. O meu estava em 31 e a média era 18. Só que eu fiquei com mais de 30, mais de um ano, tá? Aí é o seguinte, eu fiz várias coisas para me adaptar, antes de dormir, depois de acordar, nada disso adiantou. Isso é importante a gente colocar, porque quando você chega no seu limite, as pessoas perguntam: mas você não fez nada? Fiz. Oração, meditação, chá de camomila, posição na cama, não é o que vocês estão pensando, tá? É quando me falam assim: não, se você deitar assim, fizer assado, vem o sono. Respiração, vamos lá comigo. Inspira 4, segura 7, solta em 8. Todo mundo dormiu? Eu também não conseguia dormir às 5 da tarde para acordar meia-noite. Então, nada funcionava. Depois de acordar também fazia tudo. De ritual xamânico a terapia. Aí o que eu aprendi? Nesses últimos meses, entrevistando muitos médicos e conversando com 3.000 pessoas que me procuraram voluntariamente. Quem tem chance de ter burnout são pessoas que não podem errar. Médicos, enfermeiros, professores, juízes, advogados, me deem mais exemplos, policiais, né? Piloto de avião, presidente, enfim. E vivem sob pressão constante. Só que aí, além disso, então vamos lá, o que eu descobri com todas essas pesquisas? Pessoas que gostam de resolver problemas. Alguém gosta de resolver problema? Levanta a mão. Responsáveis e perfeccionistas. Não podem errar. Saem do trabalho, mas o trabalho não sai delas. Alguém? Vivem em ambientes sob pressão e cobrança constante. Alguém? Acumulam função. Muito bem. Esse é o perfil, tá? Depois de um longo período com este comportamento, a imunidade cai. Você acaba tendo doenças frequentes, gripe, infecção, um monte de coisa. Aí você começa a se automedicar, porque tudo é normal. Aí você não tem energia para nada. E aí, batata. Vem o sentimento de desvalorização. Simples assim. Quando você tem o sentimento de desvalorização, a doença se instala. Então, vocês já vão ver, só tem burnout quem ama o que faz. E por amar o que faz, esquece de si mesmo. E por esquecer de si mesmo, vai vivendo num modus operandi, num piloto automático, que aí em algum momento vai acontecer uma situação que pode ser desde uma discussão com o chefe ou uma puxada de tapete. E aí o seu corpo vai dizer assim: agora chega. Você já teve tudo isso aqui. Você não parou. Tá? Você já passou por todo esse caminho e não parou. Então agora eu vou te ajudar a parar. Vem o burnout. Burnout é apenas um freio, não é o fim. Tá? Já vou dizer o que seria pior que burnout. Então vamos lá. Depois de tudo isso, o que acontece? Os pensamentos suicidas são frequentes. Aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Todos perdem quando o bem-estar da mente é afetado. A família, a produtividade, aí a pessoa vai ter que se afastar, gerar custo, pronto, é o problema.
Recentemente eu participei de uma campanha no Ministério Público de Campinas que chama Dor Pode Te Marcar, em que eles querem que uma dor não vire doença, que a doença não gere afastamento e gere custo. Depois eu compartilho também com vocês. Então, um ano após o diagnóstico, o que eu descobri? Que sobreviver é totalmente diferente de viver. Hoje eu vivo, antes eu sobrevivia. E achava que estava tudo certo. O excesso de compras em lojas físicas e virtuais pode estar mostrando para vocês uma situação que até então ninguém quis ver. Entrevistei um cardiologista que ele me disse, Isabela, quando alguém chegava para mim e falava, doutor, ele já ficava todo pé da vida. Ele tinha raiva das pessoas chegarem para ele pedindo alguma coisa. E outra situação que ele teve certeza que ele estava tendo burnout, quando ele começou a ver o número de pacotes que chegavam na casa dele de compras online. O que é isso? Alguém me falou? Como é que era, professor? Uma maneira de você suprir um vazio, suprir um buraco, né? E aí, como eu disse, só tem burnout que ama o que faz, você esquece de você até chegar à infelicidade que vem com a desvalorização e aí vem com a doença e aí acabou a brincadeira. Hoje, mais de 30% dos profissionais brasileiros sofrem consequências do burnout. Esse número, na minha opinião, Isabela Camargo, está totalmente subnotificado. Eu me lembro há 20 anos, quando a Lei Maria da Penha, Maria da Penha começou a falar sobre agressão física. Todo mundo achou que é um absurdo. E até hoje ainda é subnotificado. Então imagina o que a gente está falando sobre doença ocupacional. E, como eu falei, o burnout é um freio, não é o fim. Como é que a gente chegou até aqui? O que outras pessoas me perguntam, burnout é novo? Não. Bullying é novo? Ou a palavra é nova? O problema é antigo. Burnout é a mesma coisa. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Minha mãe teve estafa. Alguém aqui já ouviu falar em estafa? Minha avó teve neurastenia. O que é neurastenia? 1869, este médico, chamado George Miller Bird, lançou um livro chamado American Nervous, que falava de uma sociedade americana completamente exausta. A curiosidade é que este senhor falou isso 10 anos antes deste outro senhor inventar a luz elétrica como a gente conhece hoje. Então a gente não tinha nem luz elétrica, as pessoas já estavam exaustas. Então isso significa que a tecnologia e esse modus operandi só está intensificando um problema que não é novo. Tá? O que seria pior que o burnout? AVC, infarto ou karoshi, que é a morte súbita por excesso de trabalho. Karoshi já é mensurado no Japão desde a década de 80. O governo paga indenização para vítimas de karoshi. Tá? E de quem é a culpa? Das empresas que não colocam limites ou da gente que não sabe colocar limite? Se vocês acharem que o que eu estou falando é tudo bobagem, ok, temos que avisar a Organização Mundial da Saúde que esse ranking está errado. O Brasil é o número 1 no mundo em número de ansiosos. Número 2 em depressivos, só perde para os Estados Unidos. E número 2 estressados, só perde para o Japão. O problema é que todas essas coisinhas aqui que eu estou falando são doenças invisíveis, elas são incapacitantes. Tá? Então tudo aquilo que a gente coloca como frescura, blá blá blá, é incapacitante. 40 milhões de pessoas sofrem de estresse grave relacionado ao trabalho. 79% dos afastamentos de 2012 a 2016 foram causados por reações de estresse. E a depressão é a principal causa de pagamento de auxílio-doença não ligado a acidentes, com 31% dos casos. E isso de quem fala. Isso de quem não mascara. E que inventa uma outra coisa. Ou que a empresa pede para inventar uma outra coisa que é pior. Encerrando, esse autor desse livro, que eu não ouso, tá? Nunca pronunciar o nome dele, mas eu só falo o título, Sociedade do Cansaço, ele disse que cada época possui uma enfermidade. A gente viu uma época bacteriológica, que as pessoas morriam pela falta de antibiótico. E ele diz que doenças neuronais, como a depressão, a síndrome de burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Olha! Recentemente eu ouvi um doutor, Sérgio Felipe, maravilhoso, na última opinião, ele disse assim, vocês sabiam que a bactéria não existia até o século XVI? Aí todo mundo, como assim não existia bactéria até o século XVI? Porque não tinha microscópio. Então os médicos se recusavam a acreditar que existia algo invisível que pudesse matar, porque não tinha microscópio. Então o que eu estou querendo trazer para vocês?
Eu estou trazendo várias informações para que vocês percebam que tudo que eu estou falando pode estar invisível ou não. Nós não temos empatia para o que é invisível. A gente aceita muito mais uma pessoa com a perna quebrada, com o braço sangrando, do que alguém com estresse. Do que com alguém com ansiedade ou depressão. Ai, a pessoa está estressada. Nunca falem para alguém que está tendo uma crise nervosa, fica calma. Meu marido, se estiver assistindo essa live, ele já sabe. Fica calma. Significa que a pessoa não fez nada, né, para chegar naquele jeito. E a pessoa fez tudo. Ela fez tudo. Fez tudo que ela devia e que ela não devia. Eu, por exemplo, tomava remédio para dormir e anfetamina para aguentar o tranco. Tá? E trago para encerrar essa frase da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, ansiedade é excesso de futuro. Me disseram, professor, que estresse vem da engenharia. Os engenheiros estressam uma ponte para saber quanto que elas aguentam de peso, né, para se ela vai estressar ou não. Então a gente tem que avaliar se nosso ambiente profissional está nos dando condições de conduzir a nossa vida com chance de chegar até o fim da ponte ou não. Eu acho curioso como o homem já foi para o espaço e a gente ainda está falando sobre gênero, sobre equidade, sobre pessoas com limitação. Porque se eu tirasse aqui a roupa de todo mundo, apagasse a luz, não é nisso que vocês estão pensando não, sem título, sem diploma, todos temos um cérebro. Eu hoje falo para quem tem cérebro. Não importa se é um cérebro masculino, feminino, não importa nada, nenhum rótulo, isso tudo é rótulo. E quanto mais a gente colocar as pessoas em rótulos, pior vai ser para todos nós. Tá certo? Então pensa, o homem já foi para o espaço e a gente ainda está discutindo isso. Claro que os gestores precisam ter esse olhar um pouco mais atualizado. Tá? Como é que nós vamos seguir a partir daqui? Estamos aqui então agora para discutir. Porque a tecnologia vai trazer mais mudança, a competitividade vai aumentar, a indústria 4.0, o 5G que vai diminuir latência, ou seja, a coisa só vai continuar evoluindo. A gente só está vivendo mais um período de evolução. Não tenho tempo, Isabela. Então nós vamos ter que ir lá voltar para 3 séculos antes de Cristo. Tá? Quando as pessoas falam, eu não tenho tempo para pensar nisso, eu não quero pensar. Tá bom. Só que depois, né, o tratamento sempre é pior do que a prevenção. Este senhor, gente, o Tito Márcio Plauto, ele escreveu 3 séculos antes de Cristo que os deuses arruinem o sujeito que primeiro inventou as horas. E mais ainda, o primeiro que instalou aqui um relógio de sol e que, pobre de mim, triturou meu dia pedacinho a pedacinho. Ele não tinha nem relógio de pulso e já não conseguia fazer nada. Então, que a gente pense o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, a quantidade de sim que nós estamos dizendo para as outras pessoas e a quantidade de não que, consequentemente, nós estamos dizendo para a gente. Por quê? A hora que você não servir mais, você será dispensado, sem choro nem vela, e toca a vida. E vamos recomeçar. Que é como eu estou fazendo hoje. Acho muito legal esses nomes novos. Bullying, burnout, empreendedor, quem está recomeçando, empoderamento, é quem está se reconhecendo, porque as mulheres sempre foram poderosas, só que elas estão se reconhecendo. O empreendedor sempre existiu pessoas que recomeçam, só que agora tem um status melhor, né? Porque não vai dizer, a pessoa quebrou, a pessoa foi demitida, agora ela está recomeçando, agora ela está empreendendo. Que seja, não importa. Não importa. A verdade de vocês é maior do que qualquer CNPJ. Obrigada. Vamos em frente. Isso, eu acho que dá para a gente começar a ter uma série de ideias aqui. E eu acredito que o nosso papel é entender e depois disso levar para a empresa e levar também para a sociedade que a questão não é o profissional, a questão não é o que você a função social que você veste naquele momento, e sim é ser humano, né?
Eu acho que isso, se a gente pensar a diversidade como transformar ou retransformar, né, o indivíduo num ser humano que é muito diferente, né, pessoa e o ser humano de fato, né, a gente começa a ter